Boa noite, pessoal. Esperar um pouquinho.
Boa noite, pessoal. Boa noite, França. Tá me ouvindo? Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? A gente já esperou aí uns 6 minutinhos. Acho que o pessoal vai chegando aí, né, França? Vamos lá, Vamos né? começar. Vamos começar, pessoal. Hoje a gente tem a presença do Marcelo França. Queridamente, a gente chama ele de França, tá? Ele vai falar um pouquinho hoje. Foi uma palestra, o tema é Explorando Oportunidades Globais, tá bom? Eu vou só dar uma introdução. Ele é arquiteto de soluções da Meta, tá? Doutor em engenharia de software pela UFRJ, mas eu vou deixar que ele fale isso, tá legal? E vamos lá. E mais para frente a gente vai ter algumas perguntas, tá bom? Lá mais para frente eu falo com vocês, se vocês quiserem mandar algumas perguntas aqui pelo chat em texto, tá bom? Vocês podem mandar também, que a gente vai moderar, a gente dá uma olhada e depois o França responde para a gente, tá legal? França, pode começar, por favor. Beleza, pessoal. Vocês estão vendo, tá vendo minha tela, Leandro? Me ouve bem? Tô vendo sim. Vou fechar Beleza, só meu pessoal. vídeo aqui, tá? Legal. Pessoal, boa noite. Prazer para quem não me conhece, sou o França e recebi esse convite para vir aqui bater um papo com vocês. A ideia aqui não é fazer uma palestra, tem muito material sobre carreira, né? A ideia aqui é mais dar uma oportunidade de vocês fazerem perguntas e eu tentar compartilhar um pouco da minha experiência, tentando oferecer sugestões aí de reflexão, tentando contar um pouco de mecanismos que podem auxiliar a nossa evolução de carreira, em especial pensando aí em empresas globais, né, empresas internacionais. Então, hoje eu trabalho na Meta, Facebook Brasil, e é muito comum a gente ter eventos no formato que a gente chama AMA. AMA é o acrônimo para Ask Me Anything. Então, a ideia seria, ao invés de uma palestra tradicional, você, de fato, se colocar à disposição para responder perguntas da audiência, tentando ali contribuir o máximo possível. E aí, eu queria começar setando assim a expectativa, né? Me perguntar qualquer coisa não significa que eu vá responder qualquer coisa. Então, antes de mais nada, eu conservo o direito aqui de não responder determinadas perguntas se eu achar que a pergunta é muito pessoal ou é um assunto muito privado. Mas as perguntas que eu responder, eu vou responder com muita sinceridade, com muita honestidade. Então, fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Eu sei que algumas pessoas já mandaram perguntas antecipadamente, mas quem está no evento, fica à vontade para perguntar também. Bom, vamos lá. Qual que é a agenda que a gente preparou para vocês? Eu vou começar falando um pouco da minha carreira, né? Por que eu vim aqui falar para vocês de carreira internacional, quais são as empresas internacionais que eu passei e que dicas eu posso passar para vocês caso vocês tenham interesse em alguma dessas empresas. Esses 3 próximos itens, visão, carreira em T e tornando-se mestre, eles, na verdade, eles saíram de uma apresentação que a gente montou para um evento lá da Meta, um evento global. A gente se reuniu em São Francisco, né? E arquitetos do mundo todo da Meta, a gente fez um offsite. E nesse offsite a gente discutiu crescimento de carreira para os arquitetos de solução. E então o que eu vou apresentar para vocês é até legal, eu imagino, porque dá para vocês uma noção de o que se discute no tema crescimento de carreira na Meta, né? Então, pensando em arquitetos de solução da Meta, existe essa posição em vários países, né? O que foi discutido? Então, acho que isso vai ser legal porque serve como uma amostra para vocês. E aí, o core dessa sessão é, de fato, esse AMA, esse Ask Me Anything, onde eu vou tentar responder o máximo de perguntas possível, obviamente com toda sinceridade. Antes de mais nada, fica aí o meu contato para vocês. Então, algumas pessoas já têm meu contato aí no LinkedIn. Se você não tem meu contato e se quiser se conectar, peço apenas que deixe uma mensagem dizendo: ó, França, eu sou fulano de tal, vi
sua palestra, vi sua sessão de perguntas no evento da IU e estou te adicionando aqui no LinkedIn para a gente manter contato. Então, fiquem à vontade, se vocês tiverem aí o celular, é só ler o QR Code e vai te levar direto lá para o meu perfil do LinkedIn. Eu não vou ficar, obviamente, falando muito aqui do meu currículo, mas eu vou focar no que tange a experiências internacionais. Então, a IU fez o convite de fala sobre carreira internacional, né? Então eu estou baseado no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro e tive algumas experiências internacionais. Então eu vou falar um pouquinho para vocês dessas experiências. Eu acho que a primeira experiência grande internacional que eu tive foi com a IBM. A IBM, há um tempo atrás, ela era uma empresa que tinha mais, se falava mais de IBM, o que hoje a gente fala muito de Meta, Facebook, Netflix, e, enfim, Microsoft, Google. Há alguns bons anos atrás a gente falava muito da IBM, então eu tinha um olhar muito carinhoso pela IBM, né? Trabalhar na IBM era uma coisa de muito prestígio, hoje ainda é. Então eu trabalhei lá por 10 anos e como é que eu entrei na IBM? Eu atuava para uma empresa de consultoria menor e o cliente que eu atuava, ele fechou um contrato com a IBM. E aí o que a IBM fez foi, eles chamam de rebadge, né? Que é trocar o crachá. Eles pegaram os funcionários que o cliente mais gostava, né? Que achava que tinha a melhor performance, que eram os melhores funcionários, e fizeram uma oferta para virar IBMista, que é como eles se denominam. E eu aceitei, eu achava que era um movimento de carreira muito interessante e entrei na IBM. E aí o que eu acho que eu posso falar, principalmente para pessoas que estão em início de carreira, eu sei que aqui o público é misto, tem pessoas que são mais sêniores, mas tem muita gente que veio assistir a apresentação para pegar essas dicas de início de carreira. Eu acho que trabalhar numa consultoria tem uma vantagem interessante no sentido de diversidade, no sentido de experiências múltiplas. Então, você trabalhando numa consultoria como a IBM, eu lembro que eu participei de talvez mais de, acho que 17 projetos, 17 clientes diferentes em 10 anos. Então, teve projetos que eu fiquei mais de um ano, teve projeto que eu fiquei alguns meses. Então, você trabalhar numa consultoria te dá essa visibilidade, essa oportunidade de trabalhar em diversos clientes, mas também te permite esse tipo de situação, porque se você atua para um cliente grande, no meu caso eu atuava para Michelin, né, que no mercado aí de pneus e similares, né, é um líder aí, uma das líderes do mercado em tecnologia, e a IBM fechou esse contrato com a Michelin global e eu acabei sendo contratado pela IBM. Então, o fato de você estar numa empresa e atuando num cliente grande, você também está se colocando para uma possível situação como essa. A minha próxima experiência grande internacional foi com a Amazon AWS, né, o grande provedor de cloud que nós temos. E o interessante da AWS é que até hoje, que meu chefe não me escute, até hoje foi o processo seletivo mais difícil que eu participei, principalmente tecnicamente falando. Tem muita gente que fala assim, mas entrar na Meta, entrar no Facebook é muito difícil. Imagino que no Google seja algo muito parecido. É difícil porque normalmente você tem poucas vagas. Na AWS, quando eu era arquiteto de soluções na AWS, deveriam existir talvez uns 50 arquitetos de solução na América Latina, atuando para diversos clientes, ou mais. Na Meta, nós somos 3 para a América Latina. Então, é uma empresa muito mais enxuta e, com isso, até porque o modelo de negócio é diferente, o business é diferente, mas, enfim, o fato é que na AWS, o processo seletivo foi bem difícil. Eu lembro que foram 7 entrevistas, se eu não me engano, sem contar com a recrutadora, entrevistas técnicas. Então, eu fiz 2, a gente chama de screening, eu fiz uma entrevista com uma pessoa, telefone, videochamada,
Aí passei, fiz uma segunda entrevista screening. Quando eu passei nessa segunda entrevista, eu fui para o que eles chamam de loop. Na Meta, a gente também tem esse loop. Acho que na Google também existe o mesmo processo. O loop nada mais é do que, em tese, um dia onde nos tempos pré-pandêmicos você ia para o escritório da empresa e você ficava um dia fazendo entrevista. Você fazia 5 entrevistas ou mais no mesmo dia. Como eu entrei na AWS na época da pandemia, eu fiz todo esse processo online. Então, eu lembro que eu fiz as 5 entrevistas no mesmo dia, mas todas por videochamada. Foram 5 entrevistas em inglês e algumas com enfoque maior em business, em negócios, uma com mais enfoque. Não foram todas, não foram as 5 em arquitetura de solução. Eu acho que foram umas 3 em arquitetura de solução e aí uma mais focada em processo, gestão de projeto e uma focada muito em trabalho colaborativo, lições aprendidas, uma coisa mais comportamental, vamos dizer assim. E, enfim, foi uma experiência muito boa, bastante cansativo o processo seletivo. E, enfim, essa foi minha entrada na AWS. Eu fiz, na verdade, 8, contando até com a da recrutadora. E eu estava trabalhando lá quando surgiu uma vaga, na época ainda era Facebook, surgiu uma vaga no Facebook Brasil, e eu vi essa vaga no LinkedIn. E aí, gente, entra alguns aspectos interessantes aqui que eu acho que a gente já pode comentar até que sirva de insumo para as perguntas de vocês. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu também sou professor, eu costumo dizer que uma profissional atenta vale por 2, ou vale por 2. Então, você estar atento, você está acompanhando um LinkedIn, você está acompanhando pessoas que você entende que são proeminentes nas suas respectivas áreas, você saber para onde as pessoas estão se movimentando. Fulana foi para tal empresa, fulano entrou em tal empresa, e você manter um relacionamento saudável, isso faz parte do jogo também, isso é muito importante. E claro, outra coisa que eu também falo muito, que é óbvio, deveria ser óbvio, faça mais amigos, faça mais aliados do que inimigos, né? Eu costumo brincar dizendo que Game of Thrones nos ensina isso, né? Faça mais aliados que inimigos. Então, eu vejo às vezes pessoas que é normal a gente ter às vezes um atrito ali, uma diferença no ambiente de trabalho, diferença de opiniões, mas evitem inimizades, sabe? Tentem sempre fazer o máximo de amizades possível, não só para dentro da empresa, para a questão política, né? Mas também para fora, porque as pessoas se deslocam, vão para outras empresas. E é muito bom você ter acesso a essas pessoas. E foi nessa que eu vi um anúncio no LinkedIn, para uma vaga de arquiteto de soluções, na Meta, e imediatamente eu pinguei, entrei em contato com um amigo meu da época de IBM, que estava trabalhando no Facebook Brasil. Inclusive, esse cara, assim, eu sou muito grato a ele, Miro, se você estiver assistindo. Obrigado, meu amigo. Antes mesmo dele me indicar para a Meta, para o Facebook, ele me ajudou, ele me deu algumas ideias que eu utilizei no meu doutorado na UFRJ. Então, esse cara, assim, eu já tinha muito crédito com ele. Não satisfeito, ele ainda me indicou para o Facebook. Fiz o processo seletivo, passei, e estou lá até hoje. Estou no meu 4º ano e eu atuo com grandes anunciantes Brasil, né? Então, meu escopo basicamente são os grandes anunciantes de todas as verticais do Brasil. Nesse meio tempo, entre a AWS e Facebook, eu também fiz um processo seletivo para a Microsoft. Eu cheguei a passar no processo seletivo, mas eu declinei de dar continuidade, porque a gente já estava, já tinha passado o período pandêmico, e essas grandes empresas, a maioria delas, o escritório é em São Paulo. E eu moro no Rio, tenho 2 filhos pequenos, minha rede de apoio é aqui no Rio, meus sogros, meus pais. Então, hoje, me mudar para São Paulo não é uma coisa que eu veja com tanta facilidade. Então, com isso, eu fiz o processo da Microsoft. Sinceramente, a AWS continua sendo entre Microsoft, Meta entre a AWS, Microsoft e Meta. A AWS, para mim, ainda foi o processo seletivo mais difícil, honestamente. E aí eu fiz o processo da Microsoft até para me testar. Isso é outra coisa também que vale uma reflexão. Eu estou muito feliz
no emprego onde eu estou hoje. Bacana. Mas há quanto tempo você não faz um processo seletivo? Ah, 5 anos. Eu não sei se isso é saudável. Por que você não se testa? Eu não estou falando que, se você está feliz, muda de emprego. Não é isso. Mas eu acho que é importante você se testar. Será que você está. Se acontece alguma coisa, se você é forçado a fazer uma movimentação, será que você está preparado para essa mudança? Então, acho que isso é algo importante. Então, pessoal, eu acho que por ter trabalhado na IBM, na AWS, feito esse processo seletivo na Microsoft e estar na Meta, eu acho que é por isso que me convidaram para falar um pouco para vocês sobre como é que trabalhar nessas empresas, como é que é entrar nessas empresas, e é tudo uma escada, né? São etapas. No meu caso, eu comecei numa consultoria menor, que passou o contrato para a IBM. Na IBM fiz amizades, essas amizades acabaram depois me levando para a Meta. Antes disso, por conta da pandemia, o mercado mudou e empresas de São Paulo começaram a contratar no Brasil todo. Fiz o processo da AWS, já vinha me preparando. Eu lembro que eu sempre procurei me atualizar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Fiz o processo seletivo, tive a sorte, eu diria, de passar para a AWS, né? A oportunidade de conseguir entrar. E, por fim, esse processo na Microsoft, que valeu como um teste, né? Eu passei, então, beleza, o teste que eu queria fazer eu fiz, mas aí não dei andamento porque não queria me mudar e nem fazer um movimento de onde eu estou hoje. Bom, vamos lá. Vamos agora, então, falar dos spoilers. França, eu não sei falar inglês, e você comentou que o material que você vai apresentar é o material que vocês foram usar lá em Menlo Park, lá na Califórnia, com os outros arquitetos. Eu vou ficar fazendo umas traduções aqui on the fly. Então, conforme eu vou apresentando, eu explico em português. Mas assim, pessoal, não tem jeito. Tem que pagar essa dívida técnica, né, entre aspas, né? Assim, não adianta, gente. Inglês é muito importante. Dá para trabalhar numa empresa internacional sem inglês? Dá, mas você está diminuindo as suas chances. O que a gente quer é aumentar as chances de você conseguir entrar numa empresa grande, numa empresa multinacional. França, você falou que foi um offsite de arquitetos de solução, mas eu não sou arquiteto de solução, eu sou profissional de UX, eu sou desenvolvedor back-end, desenvolvedora front-end. Pessoal, carreira é bastante... A maioria das coisas que a gente vai falar de carreira, elas são agnósticas de cargo. Então, não importa tanto se você é um diretor ou se você é um desenvolvedor de front-end ou uma QA. Assim, mentoria é uma ferramenta que você deveria contar. Aplica para os 3 papéis. Então, mesmo que você não seja arquiteto de solução, eu acho que esse material pode ser útil. E, por fim, eu queria começar já dando spoiler, né, gente? Não tem mistério, né? França, me ensina a conseguir uma carreira internacional. Tá bom. Basicamente, 2 passos. Primeiro, identifica o que as empresas internacionais grandes, as big techs, estão buscando, e isso muda de tempo para tempo, né? De tempos em tempos isso muda, mas procura descobrir o que elas estão buscando e trabalha os teus gaps para isso. Então, se você entende que as empresas grandes, internacionais, multinacionais estão buscando profissionais que falam inglês e espanhol, e você ainda não tem inglês e espanhol, procura adquirir esse skill. França, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Você pode usar até um Duolingo para começar a praticar ali e melhorar a sua habilidade. Então, enfim, é isso, pessoal. Esses são os disclaimers. E aí, aqui, pessoal, eu vou passar bem rápido, porque a ideia aqui não é ser uma palestra, eu quero entrar logo na parte das perguntas, ouvir as perguntas de vocês e tentar contribuir o máximo possível, mas eu quero só apresentar esse material que a gente levou lá para São Francisco. Então, a gente, lá nesse evento de arquitetos profissionais super sêniores, né, a gente começou falando assim, só para garantir que está todo mundo na mesma página. A carreira é uma jornada, né? A carreira não é simplesmente onde você está hoje, né? O seu papel, o seu cargo. Não, a carreira é a tua trajetória. E ela é um passo a passo. A carreira é construída em pequenos passos. Quando a gente está em início de carreira, às vezes a gente fica ansioso, quer que tudo, né? Aquele dilema de, não, você é o quê? Não, eu sou sênior. Quantos anos de experiência você tem? 4.
É complicado, né, pessoal? Sênior com 4 anos de experiência é muito complicado. Uma coisa é a pessoa dizer que ela tem um ótimo salário, que ela tem um salário de especialista, que o mercado para aquela profissão é muito raro e com isso o salário fica inflacionado. Não tem problema nenhum. Você pode ganhar um salário altíssimo. Mas você não é sênior, você não é sênior. Desculpa, porque é o tempo que vai te dar a senioridade. Então, como é que você compacta 10 anos em 4 anos? Ah, mas eu tive muitas experiências. Enfim, não vamos entrar nessa treta. Então, carreira é uma jornada e ela é um passo atrás do outro. É importante você ter a visão, no sentido de onde eu quero chegar. Eu costumo dizer, pessoal, que eu ainda tenho fome. Eu sempre tive fome. O que eu quero dizer com fome? Eu nunca passei fome, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer com fome? Ambição. Tem gente, pessoas que me conhecem brincam, né? Eu comecei, tem 2 meses que eu iniciei um MBA na Escola Superior de Propaganda e Marketing em Marketing. Estou fazendo um segundo MBA, eu já tenho um na FGV, em Gestão de Projetos, estou fazendo um segundo MBA em Marketing. E tem gente que fala assim, França, meu Deus, você não para, você não... Então, assim, enquanto eu tiver fome, enquanto eu tiver ambição, enquanto eu tiver vontade de aprender mais, de agregar mais, de evoluir, ué, por que eu vou ficar me censurando, né? Onde que está escrito de que porque você já tem uma faculdade você não pode fazer a segunda? Onde está escrito que porque você tem uma pós-graduação você não pode ter a segunda? E existe uma lenda aí, pessoal, uma lenda urbana de que eu não preciso mais de formação acadêmica. Não, faculdade, isso é coisa do passado. Você aprende por YouTube, você aprende por... Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe que uma das minhas frases prediletas é o mal está nos extremos. Então, eu não estou dizendo para você, foca na academia, nas universidades, porque é lá que você vai ter o conhecimento que vai fazer diferença na sua carreira. E nem estou dizendo, esquece faculdade e assina canal no YouTube e vai estudar por conta própria. Por que tem que ser uma coisa ou outra? Por que você não pode fazer um mix? Eu, nas empresas grandes que eu trabalhei, na AWS, na Microsoft, na Meta, vira e mexe eu esbarro com uma pessoa que tem um mestrado, uma pessoa que tem um doutorado. Não é assim, eu esbarro uma vez a cada 6 meses. Não, eu esbarro semana sim, semana não. Tá lá o cara, esse cara tem doutorado e não sei o quê. Essa menina tem mestrado e não sei o quê. Então, assim, será que é coincidência? Será que você tem um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, uma especialização? Será que isso de fato não vai te dar nenhum diferencial para essas grandes empresas? Será que elas não vão olhar como um proxy? Se essa pessoa fez um mestrado, caramba, então é uma pessoa que minimamente sabe fazer gestão do tempo. Porque como é que uma pessoa faz mestrado? O quê? Fez mestrado trabalhando? Não, peraí. Essa pessoa de fato consegue fazer gestão de tempo. É uma pessoa organizada. Quer dizer, são os proxies, né? Porque você tenta tirar uma característica através de alguma conquista que você teve. Então, visão, pessoal. O que é carreira, né? Então, pegamos aqui uma declaração, uma definição, e eu queria focar no seguinte. Primeiro, visão individual. Eu sei o que eu desejo. A minha carreira eu faço a gestão. Vocês têm que fazer a gestão da carreira de vocês. Tem gente que fala assim, não, mas a minha empresa tem um plano de carreiras. É esquisito para mim isso, tá, pessoal? Você deveria ter o seu plano de carreira. Muito focado em aprendizado, muito focado no caminho que você está trilhando, nas movimentações que você está fazendo entre empresas e muito mais do que simplesmente o seu trabalho atual, tá? Tem gente que confunde carreira com promoção. Não, eu estou evoluindo na carreira porque eu estou aqui, pegando novas promoções. Não necessariamente, né? A carreira ela é mais ampla que isso, tá? Um conceito também muito falado, a gente discutiu isso lá no offsite, é a diferença entre profissionais generalistas e especialistas, né? Então a gente fala muito da carreira em T. Vocês já devem ter escutado falar desse termo. O que é carreira em T? Estrategicamente, eu posso tentar começar a pensar na minha carreira, isso vale muito inclusive para quem está em início de carreira, eu posso me tornar especialista numa área, então eu vou ter um conhecimento mais verticalizado,
Mas ao mesmo tempo, olha, eu sou fera em JavaScript. Cara, eu saco tudo. Olha, Angular, React, e manjo tudo. Tá bom. E modelagem de banco de dados. Putz, não saco nada. Pipeline de DevOps. Nada, não é nada disso é comigo. Então, assim, eu não estou dizendo que você tem que conhecer a fundo modelagem de banco de dados, pipeline de CI/CD e JavaScript. Mas minimamente saber como funciona, sabe? Para que pelo menos você consiga falar com o seu profissional de DevOps, para que minimamente você consiga falar com o seu líder técnico, enfim. Então é importante a gente ter uma amplitude de conhecimento e, claro, alguma coisa que eu digo assim, não, aqui eu sou mais forte. Com isso, eu costumo dizer que a gente tem 3 grandes perfis de profissional. E eu acho que isso aqui seria um slide legal para vocês darem uma refletida, né? Depois a gente vai disponibilizar isso para vocês, mas eu acho que esse slide em especial, ele gerou umas conversas bacanas lá em MPK, lá em São Francisco, em março, se eu não me engano, foi quando a gente teve esse offsite. Então, eu posso ter profissionais generalistas que conhecem um pouco de muitas coisas, e aí você tem ali aquela parte de cima do T. Pô, França, eu gostei dessa ideia do profissional em T. Que conhecimentos, pensando na área de TI, eu poderia adquirir para formar essa parte do T, esse teto? Então, aqui tem algumas sugestões. Não, França, mas eu preciso ser especialista em algo. Beleza, você tem ali, e claro, pessoal, esse slide foi um slide pensado para os arquitetos, tá? Você tem ali algumas ideias. O que é esse PI, né? Como a imagem sugere, pessoal, é um profissional que ele tem 2 especialidades. Então, ele tem uma especialidade mais técnica e ele tem uma especialidade mais de business. Então, imagina que você, a sua vida toda, você trabalhou muito em empresas do setor financeiro. Naturalmente, você começou a entender muito desse business. Ou vamos supor que você atuou muito em seguradoras. A mesma coisa. No meu caso, por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Eu falei ainda há pouco. Estou fazendo um MBA em marketing. Vocês poderiam dizer, caraca, França, marketing? Da onde surgiu isso? Surgiu, por exemplo, desse tipo de pensamento. Então, um profissional com uma carreira em PI significa que ele tem uma amplitude e ele tem ali as suas especialidades técnicas e ele também tem especialidades de indústria. Ele conhece um tipo de mercado. Então, fica aí uma sugestão de reflexão para vocês. Esse slide aqui é para falar o óbvio, né? Por isso que a gente usa ensinando o padre a rezar a missa, seria mais ou menos a tradução dessa expressão. Onde ele diz o seguinte: olha, para você ser bom, né? Para você ser muito bom em algo, você tem que dedicar aí milhares de horas, né? E aí, pessoal, você começa a dividir, separar as pessoas. Tem pessoas que têm ambição e que estão dispostas a investir milhares de horas para se tornar realmente diferenciado no mercado. Porque, pessoal, não tem jeito. Assim, quem vocês acham que as big techs, que as grandes corporações estão buscando? Pensa comigo. Qual é o perfil que vocês acham que eles estão buscando? Vocês acham que é um profissional mediano? Vocês realmente acham que é um profissional que, tipo, qual foi a última vez que você estudou algo? Ah, eu terminei minha faculdade e aí eu faço aqui o que eu tenho que fazer, mas você acha que esse é o perfil? Ou você acha que é um perfil de profissional que está sempre se atualizando? É um profissional curioso, curiosa? Então, assim, você tem que decidir. Você quer? Ah, eu quero. Não, França, eu quero. Então, investe. Então, investe. Investe aí milhares de horas. Como é que você se torna mestre? Quais são os recursos? Não, França, eu estou disposto a investir milhares de horas. Até porque você está investindo em você. Né? É bom lembrar, você não está investindo em mim. Você está investindo em você. Você no futuro te agradece hoje pelo investimento que você está fazendo em você. Uma vez que você decida, sim, estou comprado, quero fazer esse investimento, quais são os recursos que estão à tua disposição? Isso eu imagino que não seja novidade para vocês, pessoal, porque qualquer palestra de carreira vai te falar sobre isso. Eu, particularmente, gosto muito da ferramenta de mentoria.
E eu acho que você aprende tanto quando você é mentor, quanto quando você é mentir. Tem gente que acha que você ser mentor, você está só ensinando e ajudando, mas não. Minha última mentoria, eu estava mentorizando um rapaz que a gente trabalhou junto na IBM, olha o networking de novo. Ele hoje está no iFood, ele está como gerente de primeira linha, e ele fez uma transição recente de uma posição de IC, que a gente chama de contribuidor individual, para uma experiência como gerente de primeira linha. E ele veio me falar comigo no LinkedIn perguntando se eu toparia mentorizá-lo. E eu fiz uma mentoria com ele por um ano, a gente se encontrava uma vez por mês, online, e eu aprendi muito com as situações que ele trazia. Ele trazia situações muito interessantes, e aí eu tentava trazer reflexões para ele, trazia outros pontos de vista, e felizmente ele dizia que não, poxa, agregou, não tinha pensado por aí, essa reflexão é muito boa, vou pensar nisso. Ele sempre saía da sessão dizendo que a sessão tinha sido válida, mas eu também aprendia muito. Então, mentoria é uma ferramenta muito poderosa, e para quem é mentor, ou para quem quer se tornar mentor, para quem é mentir, eu recomendo esse livro. Ele é bem legal, dá umas dicas sobre como estabelecer essa relação de mentoria. Academia aqui eu quero dizer faculdade, universidade. Então, assim, por que você não faz o MBA? Por que você não faz um mestrado? Né? Por que você não faz um doutorado? Por que não? Né? O que você acha que isso vai te trazer como possibilidade de ampliar teu conhecimento? Certificações, a nossa carreira, o nosso mercado ele não é exatamente, ele não é regulado, né? Então, você pode pegar e falar, eu sou arquiteto de soluções. Pronto, né? Agora, a certificação, ela é uma forma de ela te dá é um badge, né? Então, você fazer uma certificação, olha, eu sou certificado Java, eu sou certificado AWS. Se a prova não é exatamente uma prova fácil, isso também acaba te dando uma valorizada no currículo. Então, acho que uma coisa também que poderia ser considerado, principalmente para quem está início de carreira, são as certificações. Livros, óbvio, né? É uma fonte aí de aprendizado e tem vários temas que são importantes. E também pensar, talvez não em uma carreira, mas um portfólio de carreira. Então, hoje, por exemplo, eu penso em algumas situações que estão muito mais para empreendedorismo do que efetivamente para uma atuação como arquiteto de soluções, numa situação de relação de vínculo empregatício. E isso não é excludente, você pode fazer isso, claro, né? Desde que você não deixe nenhum pratinho cair, desde que isso também não afete a sua qualidade de vida, mas você pode estar explorando, né? Esse conceito de portfólio de carreira é um conceito muito novo. Vale a pena, de repente, vocês também pesquisarem um pouco sobre isso. Pessoal, a gente já vai entrar aqui na sessão das perguntas, e aí, finalizando aqui essa apresentação, na teoria, tudo é muito fácil, no PowerPoint, tudo é muito fácil. E eu queria muito poder dizer para vocês assim, ó, não tem risco. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia, ele está considerando entrar na área de realidade aumentada, realidade virtual, quem sabe aí o metaverso, né? E ele falando assim, pô, França, mas eu vou dedicar meu tempo para estudar essas coisas, né? Cara, mas eu fico com medo. E se isso não vingar, ou se isso demorar a vingar? Pessoal, o risco faz parte da vida, assim, não tem jeito. Se fosse certo, todo mundo hoje em dia estava rico com Bitcoin. Por que só algumas pessoas ganharam dinheiro com Bitcoin? Porque tiveram contato mais cedo? Sim, mas porque também arriscaram, né? Não tinha uma garantia de que aquilo ia... Então, assim, apostar faz parte do jogo, então não tem jeito. Você tem que ver o quanto ambiciosa você é, você tem que pensar numa estratégia para você não simplesmente pular, né, num precipício. Então, assim, qual é a minha estratégia? Qual é meu plano? Será que eu consigo ter um risco calculado para esse movimento? Ai, mas eu tenho medo de pedir demissão. Tá, mas você arranjou uma outra oferta boa? Arranjei uma oferta muito boa. Assim, os últimos empregos, eu pedi demissão da AWS para ir trabalhar no Facebook. É coisa de maluco, né? Tipo assim, cara, peraí, você falou que a AWS foi o lugar mais difícil para você entrar. Sim, até hoje
foi o lugar mais difícil para eu entrar. E você pediu demissão lá dentro. Sim, pedi demissão. Então, assim, difícil, pessoal. A gente tem que controlar o nosso medo, né? Assim, eu apostei. Podia ter dado errado? Podia ter dado errado. Então, assim, mas são apostas. Mudança é desconfortável. No fundo, a gente quer mesmo ficar na nossa zona de conforto, né? Mas é isso, pessoal. É analisar os trade-offs, quais são, o que eu estou abrindo mão aqui. E uma coisa é certa: mesmo que determinado movimento dê errado, você sempre sai ganhando. Por quê? Por conta da experiência. Tudo é a experiência, pessoal. Então, assim, mesmo que você pense, poxa, isso aqui não foi legal, cara, mas você teve aquela experiência e isso te agregou. Leandro, acho que agora é aquela hora do pergunte-me se for capaz. Vamos lá? Então, a gente já tinha recebido algumas perguntas, né? Estou com algumas delas aqui. Algumas têm o autor, outras não, tá? Quando tiver, eu vou falar quem é o autor, não sei se está aqui, tá? Eu vou começar com essa do Vitor Hugo, tá, França? Vamos Beleza, lá. Vou ler para manda. você aqui, ó. Com a progressão da carreira de júnior para pleno e depois para sênior, novas responsabilidades, como liderança de equipe, são adquiridas. Há alguma maneira de se preparar para essa transição, especialmente quem não se vê como líder ou gestor? Tá, excelente pergunta, né? Porque isso, inclusive, motivou as empresas a criar a chamada carreira em Y, né? Então, o que que é a carreira em Y? Eu entendo que é até uma forma de respeitar o perfil da pessoa. Eu trabalhei com um arquiteto de soluções que ele falava assim, cara, eu não gosto de falar em público. Eu tenho quase que pânico de falar em público. E eu já falo pelos cotovelos, como vocês já perceberam. Então, eu acho que assim, primeiro, se você por acaso não se vê como líder, o que eu acho que assim, uma parte da resposta é, vamos tentar desenvolver isso. A outra parte da resposta é, tá, mas se você acha que você vai ser infeliz, eu diria, procure empresas que tenham carreira em Y. E claro, procure se qualificar para estar apto a entrar nessas empresas. Partindo para a parte do que se preparar, eu sou muito fã de bons livros. Eu acho que o livro ele te traz uma teoria muito boa. Eu também acho que a mentoria pode te ajudar. E o ideal é você ter um mentor ou uma mentora que tenha passado pelo caminho que você quer passar. Então, se você quer se tornar um líder, o que é o ideal? Você ter um mentor ou uma mentora que seja líder ou que tenha sido líder e que possa te dar dicas para esse caminho. E uma última sugestão seria alguma coisa na linha do shadow, né? O que é o shadow? O shadow é quando você tenta colar com alguém que está fazendo aquela atividade e tenta meio que aprender por osmose, né? Você fica ali observando. Então, e até pede, né? Cara, será que eu posso testar? Será que você me dá uma oportunidade? Então, por exemplo, hoje na Meta, eu tenho um headcount, que é um estagiário. Então, eu sou gerente desse estagiário. Então, eu tive uma oportunidade onde o meu gerente, o meu diretor viraram para mim e falaram assim, França, eu não tenho headcount, eu não tenho uma posição de gerente, coisa e tal, mas olha, você tem uns skills e você sempre fala que você quer continuar trabalhando essa musculatura, então a gente vai te dar um estagiário aí para você ser o gerente do estagiário. Então, seja vocal. Chega para os teus líderes, quer seja se você quer ir para a direita ou para a esquerda, e sempre seja vocal. Olha, eu gostaria disso, você consegue me ajudar? Espero ter minimamente aí respondido a pergunta. Legal, vamos lá. Tem mais uma aqui, sobre certificação. Ô, França, qual que é a importância das certificações para avançar na carreira de TI? Legal. Pessoal, não existe one size fits all, né? Então, eu não vou dizer para vocês uma resposta e dizer assim, isso se aplica a todos os cenários. Não é por aí. Você tem que entender qual é o segmento de empresa que você está mirando e o que elas estão buscando. Tem empresa que você ter uma certificação Java não faz a menor diferença. E tem empresas que você chegar e falar assim, ó, quanto tempo de experiência você tem com Java? Pô, eu tenho 1 ano. Mas eu tenho uma certificação aqui, ó, Oracle Java Programmer.
pô, peraí, essa certificação ela é casca grossa. Pô, você tem essa certificação? Legal, quero conversar com você, eu vou te botar para fazer uma prova técnica. Eu queria adicionar mais uma coisa nessa resposta. Eu, várias vezes, usei a certificação como uma forma de me obrigar e garantir que eu realmente aprendi um conteúdo. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar na Globo, eu saí da IBM e eu conhecia a Bluemix, que era a ferramenta mais cloud da IBM na época. A Globo, na época, trabalhava muito com a AWS. E, inclusive, a Globo acabou sendo esse link, né, para depois eu ter feito esse movimento. Quando eu cheguei na Globo, eu não sabia praticamente nada de AWS. Então eu falei assim, quer saber? Vou tirar uma certificação AWS. Porque, primeiro, vai me obrigar a estudar, e segundo, eu vou testar o meu conhecimento, né? Então eu estudei, fiz a minha primeira certificação, tirei a certificação, e isso até me deu mais confiança. Então acho que a certificação, ela também meio que serve para te dar uma confiança para lidar com aquele assunto. Então fica aí a minha sugestão. Legal, vamos lá. Tem uma pergunta aqui no chat, França, que é do Luiz Proença. Vamos lá. Qual é o grau de relevância do espanhol para vagas aqui na América Latina? Boa, sensacional. Olha, eu diria que é relevante, tá? Eu costumo dizer o seguinte: no que diz a idiomas, a minha opinião é, claro, primeiro aprenda a falar e escrever um bom português. Pessoal, na dúvida, não posta. O que às vezes eu vejo de post no LinkedIn, com erro de português, com falta de vírgula, falta de ponto, assim, é cruel e tem empresa que presta atenção nisso. Então, você falar corretamente, escrever corretamente, primeira coisa. Beleza, tô ok com português. Segundo, inglês, não tem jeito. Tô na América Latina, espanhol. Por que espanhol? Porque você pode ter uma oportunidade. Eu vira e mexe falo com falo muito com a Argentina, México. Então, assim, é muito provável que você tenha essa oportunidade. E por fim, se você já tem português, inglês e espanhol, minha sugestão para você é fazer mandarim. Essa é a minha sugestão. Então, eu acho que é importante sim. Tudo vai depender, de novo, das tuas prioridades e o tipo de empresa que você está mirando. Se você está mirando numa empresa nacional, talvez não faça muito sentido. Mas se você está mirando numa empresa que tem presença na América Latina, com certeza faz sentido você ter o espanhol e pode ser um diferencial na tua empresa. Pode ser que em algum momento, olha, a gente precisa de uma pessoa que tem um escopo latam. Ah, pega fulana, porque ele tem espanhol, vai facilitar. Então pode contar pontos a mais. Não que você vai ganhar a posição só porque você fala espanhol, mas pode ser um critério de desempate. Legal. Agora tem uma pergunta aqui, é uma pergunta grande, França, do Adriano Vasconcelos. Eu não sei se ele está aí, tá bom? Vamos lá. Sou graduado em administração com MBA em gestão de qualidade e estou em transição de carreira como dev. Acredito que com a residência da IU conseguirei meu primeiro emprego em TI. Para estar mais qualificado nos desafios da carreira, você recomendaria fazer uma graduação ou uma pós-graduação em análise e desenvolvimento de software? Boa. Eu acho. De novo, pessoal, tem um slide que a gente fala isso, visão individual. Então, eu posso dar uma opinião, assim, baseado numa fotografia, num retrato, né? Mas lembrem-se que eu vou estar sempre muito enviesado pela minha filosofia de vida, pela minha experiência e por aí vai. Com isso dito, eu acho que eu pensaria com muita cautela fazer uma segunda graduação. Hoje em dia, você tem cursos de especialização, cursos de extensão, tem muita oportunidade para você fazer cursos bem pontuais. Eu não sei se eu faria uma outra graduação, talvez você pudesse fazer uma especialização em análise de sistemas, quer dizer, análise de sistemas, isso foi na minha época, análise de sistemas. Mas, enfim, uma pós-graduação, especialização em desenvolvimento de software, um MBA. Porque se você quer fazer transição para desenvolvimento, eu tenderia a dizer que talvez seja muito mais valioso no curto prazo você fazer um curso bom de desenvolvimento Java, ou C Sharp, ou Kotlin, ou o que for a linguagem da plataforma que você queira utilizar, e talvez até mesmo tirar uma certificação. Talvez no curto prazo, porque também tem isso, né, pessoal? Você tem que ter esse plano, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você tem que botar na linha do tempo, né? O que eu quero fazer no curto... Isso que eu quero fazer.
será que isso aqui faz mais sentido eu botar no curto prazo ou no médio prazo? Mas eu tenderia a olhar para outras coisas que não necessariamente uma outra graduação, Leandro. Legal, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, essa também não tem nome, é anônima. Vamos lá. É possível que um iniciante na área de tecnologia seja admitido a uma empresa internacional? E se sim, quais são as habilidades necessárias para isso? Nossa, essa é boa, hein? Tá, Essa é vamos boa. por parte, né? Iniciante em carreira. Pessoal, tudo é estratégia, né? Então pensa assim, você não tem experiência, tá? Então se você não tem experiência, você vai vender o quê? Você não consegue vender experiência. Você consegue vender o quê? Conhecimento e atitude. Então, você tem que investir em começar a construir uma base de conhecimento e você precisa ter uma atitude. Então, como é que você se apresenta? Como é que você se apresenta numa entrevista de emprego ou numa dinâmica de grupo? Então, essa é a primeira coisa. Se você não vai conseguir se destacar pela experiência, tem que se destacar por outras coisas. Sempre foca em alavancar as tuas fortalezas. Faz uma autocrítica. Quais são as tuas fortalezas? Ah, minhas fortalezas são essas. Então, explora isso. Com relação a grandes empresas, para quem está começando, eu diria que estágio e bootcamps geralmente são as melhores opções, a meu ver, hoje. É bom lembrar, pessoal, que tudo isso muda, tá? Eu estou falando 2024. Pode ser que 2025 o cenário seja outro. O mercado de TI, ele meio que fez uma montanha russa nesses últimos anos, né? Pandemia, coisa e tal. Eu tenho notado um leve reaquecimento, mas eu não tenho visto tantas empresas abrindo programas de estágio e de bootcamp. Bootcamp, para quem não sabe, em resumo, a empresa te dá um treinamento de graça por um tempo, no final do treinamento ela faz uma prova e os melhores candidatos, candidatos tiveram as melhores notas são contratados. Então, bootcamp é um negócio bem legal. E estágio, meu ponto é isso. Tipo, eu tô com um rapaz agora lá na Meta que é meu estagiário. E existe a possibilidade, inclusive, eu espero que ele não esteja me escutando. Se estiver me escutando, segure sua ansiedade. E existe a possibilidade dele, né, de repente conseguir ser contratado depois do estágio. Então, enfim. Legal. Vamos lá, tem mais uma aqui. Para quem está começando na carreira de TI, é melhor focar em uma área de tecnologia específica ou aprender um pouco de cada uma? A longo prazo, o que traz mais oportunidades? Ser um especialista ou um generalista? Então, defina traz mais oportunidade de crescimento, mais oportunidade de empregabilidade. Assim, a gente falou nisso naquele slide lá Exato. do profissional T, generalista, especialista e o profissional em P, né? Eu acho que assim, volta naquele slide e reflete ali. Eu acho que se você é muito especialista e minimamente você não tem amplitude, isso acaba limitando as suas opções no mercado. Se você é generalista demais, mas não tem profundidade em nada, isso de repente vai limitar o teu crescimento. Então, assim, de novo, pessoal, é uma estratégia. Imagina que você está começando aqui o Elden Ring, né? Estou aqui começando o Elden Ring, o Dark Souls, e estou colocando 20 pontos em força e zero inteligência, zero destreza. Cara, esse personagem, esse boneco, não sei se vai passar do primeiro chefe, não. Geralmente, o que a gente faz? A gente distribui esses pontos. É a mesma coisa, eu tenho que analisar, ver o meu mercado, ver quais são as empresas que eu estou objetivando. Cara, será que eu estou mais especialista? Será que eu estou sofrendo? No meu caso, por exemplo, cara, eu falei, eu não quero, neste momento, investir mais em tecnologia por si só. Eu quero fazer uma coisa mais lateral, eu quero ter mais repertório. Deixa eu fazer uma MBA em marketing. Então, isso é muito do teu momento, e eu diria que é um mix. Pode ser que, dependendo do momento da tua carreira, você seja mais um generalista, depois você começa a ficar também especialista, e talvez, quem sabe, o seu objetivo mais para frente seja ser um profissional em PI. Legal. Tem mais uma aqui. Vamos lá.
quais dos seus conhecimentos foram mais valorizados pelas empresas grandes onde você trabalhou para conseguir essas posições que você exerceu? Qual foi o que mais foi valorizado? Muito legal essa pergunta. Pessoal, é claro que eu não poderia responder essa pergunta, porque os processos seletivos, eles são muito sigilosos. Eles não dão feedback nem quando você passa. Às vezes eu vejo o pessoal reclamando assim, pô, tomei toco no processo e não deram feedback. Às vezes você passa e eles não dão feedback. É tipo assim, não, você passou. Tá, mas onde que eu fui bem? Não, 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 não. Você passou. Então, assim, é complicado responder essa pergunta. Mas a minha opinião, o meu achismo é que quando você está trabalhando, quando você está competindo nessas empresas grandes, foi o que eu falei para vocês. Quem vocês acham que são os profissionais que essas empresas chamam para o processo seletivo, né? Você já tem uma barra ali muito alta para a empresa considerar te entrevistar. Então, assim, eu fico achando que talvez tenha pesado muito mais a postura, a atitude, os soft skills, talvez, do que necessariamente o conhecimento técnico. Para a AWS, não. Para a AWS, realmente, eles sapecaram, eram entrevistas de 1 hora, perguntando um monte de coisa de tecnologia. Mas para a Microsoft, para a Meta, eu acho que teve uma coisa mais comportamental. Então, o fato de eu mostrar, por exemplo, que eu sou um lifelong learner, né? Quer dizer, eu estou aprendizado constante. Então, eu poder dizer assim, olha, na minha vida eu nunca fiquei mais do que 1 ano sem estudar nada. Eu sempre estou estudando, sempre estou me atualizando e demonstrar isso. Falar que, olha aqui, não é conversa fiada. Então, acho que esse tipo de coisa, você se portar na entrevista, você saber resumir, é aquela história do pitch de elevador, né? Então, eu lembro que quando a menina da Meta me ligou, do RH, ela, França, aqui é fulano de tal, do Facebook Brasil, você pode falar? Eu falei, olha, claro, não sei o que lá. E eu lembro que eu virei para ela e falei assim, olha, você tem... Quando a gente começou a conversar, eu falei assim, olha, você quer que eu me apresente para você? Posso fazer uma apresentação aqui de 4 minutos? E aí, gente, claro que eu já sabia que ela ia me ligar, eu estava esperando a ligação, então eu tinha treinado. Nossa, eu resumi a minha carreira, falei da minha experiência profissional, da minha experiência acadêmica, da minha formação, tudo que eu achava que era relevante, eu falei ali em 4 minutos. Então, a forma que eu falei, os highlights que eu fiz, eu acho que talvez isso chamou a atenção dela, do que simplesmente, ele conhece a AWS. Quantas outras conhecem a AWS? Então, na hora que você vai chegando num ponto que você está competindo com pessoas que conhecem tanto quanto você, ou talvez até mais, quais são os diferenciais que você vai trazer? É isso, Léo. Legal. Vamos lá, vamos para a penúltima, que a gente já está em cima do horário. Tá bom. Quais os sites ou plataformas você recomenda para aumentar o repertório de certificações, França? Tá, pessoal, essa é fácil, né, cara? Assim, vai no Google, pergunta para os teus pares. Então, assim, cara, se eu quero tirar uma certificação em nuvem e tem alguém na minha empresa que tem certificação em nuvem, onde você estudou? Onde você fez? Qual certificação você recomenda? Hoje a gente tem uma vantagem, diferente da minha época, né? Eu comecei a estudar TI, eu fui estagiário em 1994 na então Companhia Vale do Rio Doce, na época que ainda era do Rio Doce. Então, naquela época, eu ia para um lugar que provavelmente o pessoal aqui mais novo não sabe o que é. Era um lugar chamado biblioteca. Esse era o lugar que eu ia para tentar pegar um livro para estudar final de semana. Hoje você não tem essa dificuldade. Hoje você tem um mundo literalmente no seu bolso, né? Então, você consegue acessar fóruns. Então, minha recomendação é: procure bons fóruns, procure na própria tua empresa, teus pares, pegar dicas. Então, quando eu fui fazer o MBA em marketing, eu fui nos executivos de venda e falei, olha, onde você estudou marketing? Eu estudei na SPM. E você? Eu estudei na SPM. Pô, legal. Vou fazer um curso na SPM. O pessoal que estudou na SPM, cara, tem muitas pessoas que trabalham hoje na Meta. Então, acho que lá é um lugar legal para eu estudar. Então, acho que é mais por aí. Que horas são? 7h28. Última pergunta, hein? Leandro, tá no mudo, hein?
Perdão, já tá em cima da hora. As perguntas do chat a gente responde, a gente manda depois. Tá legal? Vamos para a última aqui, que a gente já está no horário. Vamos lá. Se quiser me convidar para um outro só para responder as Vamos. perguntas, tô aí, hein? A gente vai fazer uma só com pergunta. Uma Tá hora de bom. pergunta. A galera vai mandando no chat e a gente vai respondendo. Pode ser, França? Pode ser. Se o Show de pessoal der bola. aquela moral na pesquisa de satisfação, dizendo assim, porra, o França foi muito legal, aí eu volto. Então tá bom, vamos lá. Uma última aqui. França, como você mantém a sua carreira em constante crescimento? Vai que é sua. Cara, melhor pergunta de todas, né? E aí eu vou dizer o seguinte: se eu tiver que responder em uma palavra, eu diria desconforto. Para eu me manter em eterno crescimento, eu procuro sempre estar desconfortável. E isso, para muita gente, é papo de maluco, né? Mas é isso, pessoal. Crescimento e conforto não coexistem, né? Então, assim, é isso. A gente tem uma tendência, tá engranhado, né, no nosso cérebro poupar energia, desde a época das cavernas. Não se sinta culpado, não se sinta culpada por querer ficar no sofá comendo Doritos. A gente foi há milhões de anos programado para isso. Então, a gente tem essa tendência a poupar energia. Só que isso não vai te trazer o crescimento. Você só cresce quando você sai da tua zona de conforto, você só cresce quando você vai fazer algo diferente. Isso quem fala, inclusive, é a Ginny Rometty, que foi presidente da IBM mundial, na época que eu era funcionário da IBM. E o Bernardinho também tem uma frase muito, muito bacana, né? Que ele fala que aos campeões o desconforto, né? Então, é isso. É você se colocar, você saber assim, cara, isso aqui eu não sou bom nisso ainda, mas eu vou insistir, eu vou fazer, porque daí é que eu vou crescer e vou chegar onde eu quero chegar. E indo aqui para o final, né, eu queria terminar isso aqui com uma mensagem positiva, né? Pelo amor de Deus, né, gente? 7h30 da noite, eu vou terminar a apresentação aqui, o papo, dizendo que vocês têm que ficar desconfortáveis. Não, vamos terminar numa vibe boa, né? Então, assim, eu queria dizer que é uma jornada. Então, assim, vão ter as situações de percalço, né? Então, não sei se vocês provavelmente devem lembrar dessa foto, né, do Vanderlei. Então, o Vanderlei ele estava liderando aí nas Olimpíadas de 2004. Ele estava liderando, né, brasileiro aí liderando, rumo à medalha de ouro. E esse cara, o universo apresentou para ele uma situação não prevista. E é o que acontece com a gente. A gente, às vezes, tá ali, a coisa tá andando, a gente fala, cara, vai rolar. E o universo vem e te bota uma variável não pensada na tua frente. E aí eu não lembro, eu não sei se vocês lembram como é que... Quer dizer, em condições normais, né? Imagina, que baque, né? Eu não sei se vocês lembram como que o Vanderlei chegou na linha de chegada, né? Então, o Vanderlei, que estava como candidato à medalha de ouro, perdeu ali várias posições, estava já na posição para ganhar a medalha de bronze, e quando ele cruzou a linha de chegada, ele não chegou chateado, ele não chegou chorando, resmungando, dizendo que a culpa era do universo, dizendo que o problema é que, cara, a organização, o Comitê Olímpico, é que, sabe, ele não processou o Comitê Olímpico por uma falha de segurança, ele chegou sorrindo, né, feliz de estar conquistando a medalha de bronze. Essa história dele, eu pessoalmente acho assim fantástica, e eu acho que ilustra muito essa história que a gente costuma chamar de arco do herói ou jornada do herói, né? O Rei Leão, ele não nasce rei, ele perde o pai, ele come minhoca até ele se tornar o Rei Leão. Então,
o nosso querido Vanderlei aí, que chegou em terceiro lugar, medalha de bronze, e que chegou sorrindo, né? Braços abertos. Quer dizer, pensa que maturidade é essa? Que evolução mental, espiritual tem a pessoa para passar por uma situação dessa e chegar assim? E por conta disso, o Vanderlei, ele ganhou uma medalha chamada Pierre de Coubertin, não sei se vocês conhecem, que é uma medalha que... Quantas pessoas vocês acham que tem uma medalha de ouro, que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas? Centenas? Só 21 pessoas ganharam essa medalha, que é a medalha concedida para atletas que verdadeiramente demonstraram o espírito olímpico, né? Que foi o caso aí do nosso Vanderlei, que chegou em terceiro lugar sorrindo, braços abertos, e foi reconhecido com uma honraria que eu considero até muito maior do que uma medalha de ouro. Com isso, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, espero que minimamente tenha feito sentido para vocês as provocações, as reflexões. Obrigado a Yu aí pela oportunidade e não esqueçam aí de avaliar a experiência. Legal, obrigado, França, pela sua presença, tá bom? A gente vai enviar a pesquisa e com certeza a gente vai marcar uma outra rodada só de pergunta, tá legal? Obrigado a todo mundo aí, boa noite e vamos para a próxima. Valeu, grande Pessoal, abraço. ótima noite, obrigado, tá? Fiquem com Deus, sucesso nas carreiras. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.